Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer mais uma reflexão. Dessa vez nós recebemos Maristela Santos, lá do Rio de Janeiro, trabalhadora do Lar de Teresa, que vai nos falar sobre a celebração do Natal Espírita. É importante comentar que a Maristela tem um canal no YouTube, e se a gente procurar por Maristela Santos, a gente vai achar lá uma série de conteúdo interessante, apresentações, reflexões dela, e vale a pena conferir. Então, Maristela, é com muita alegria que nós recebemos você aqui hoje. Obrigada. Nós agradecemos imensamente a sua generosidade em conduzir essa reflexão para a gente. Eu entendi, se eu não estou equivocado, né, que você vai fazer uma apresentação e a gente vai deixar comentários e interrupções para o final, né, que você não fazer interrupções. E aí, então, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpe, eu esqueci, para variar um pouco, de fazer a oração de abertura. Então, eu gostaria de convidar a todos a elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer ao nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, a generosidade, o dom da vida, o nosso livre-arbítrio, a bênção da reencarnação e a oportunidade de estarmos aqui, hoje, reunidos, trabalhando e estudando com o Cristo, para o nosso próprio melhoramento, para o nosso interesse, com a assistência dos nossos benfeitores espirituais, nossos irmãos, que nos amparam, nos auxiliam, providenciam as nossas experiências reencarnatórias, a quem pedimos nesse momento a sua inspiração e a sua proteção para o estudo de hoje. Obrigado, graças a Deus. Maristela, a palavra é sua. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Queridos amigos, né? Primeiramente, sempre agradecemos a Deus pela misericórdia dessa reencarnação, por esse amor infinito do Pai junto a todos nós, a esse encontro, né, que nos possibilita falar de Jesus. Agradecemos também o coração generoso, né, dos amigos Alexandre e Dani, da Sociedade Espírita de Swindon, que gentilmente nos convidou e nos possibilitou esse encontro online. Momento, né, seja qual for o encontro, mas é a oportunidade de continuarmos no serviço de Jesus, realizando a tarefa de divulgar a nossa amada doutrina espírita. Estamos na primeira semana de dezembro, esse mês tão querido aos nossos corações. Uma época que, de uma certa maneira, todos somos estimulados de várias maneiras, pelas propagandas, pelas pessoas, né, de todos os setores, a pensarmos no Natal. Então, até as lojas já começam lá a colocar o seu emblema do que é o Natal. E uma dessas, a maneira que mais nós somos incentivados é essa, né? É a sociedade de consumo, a sociedade que busca o comércio em que o homem criou. Isso é a criação do homem. Então, nós vamos ver muito a figura do Papai Noel, a questão dos presentes. E tem loja que mistura, né? Bota algumas coisas de Jesus, de Papai Noel, e a criança fica lá confundindo muitas vezes Papai Noel e o menino Jesus lá na manjedoura. Então, isso às vezes, eu conheço pessoas que já estão até, não são nem mais crianças, já passaram de adolescência e continuam confundindo essas situações. E muitas pessoas, quando a gente explica, olha, vamos aprender a separar. E muitas pessoas nos perguntam assim: você que é espírita, vocês vivenciam o Natal? Como é que o espírita faz a celebração do Natal? Nós respondemos que sim. Por que o espírita vivencia o Natal? Porque a doutrina espírita ela é uma doutrina cristã, baseada, né, fundamentada na revivência
do Cristo, do ensinamento de Jesus. Assim, para nós, essa data não passa despercebida, não é indiferente a nós essa data. Se é uma data com referência a Jesus, para nós é muito importante. Então, nessa época, nós somos ainda mais estimulados a refletir sobre Jesus, o verdadeiro significado desta data. Então, a gente começa, nós como espírito, somos até mais estimulados. E nós, às vezes, algumas pessoas também perguntam, seria o Natal uma data festiva apenas, né, para os corações dos encarnados? É uma invenção nossa? Só nós que celebramos? Por que nós falamos celebrar, né? Porque muitas vezes a palavra comemorar está lembrando a comer. A pessoa acha que comemorar vai para comer. A gente está usando a palavra celebração e não comemoração. Estamos celebrando uma data. Então, nós sabemos, pelo livro Nosso Lar, para quem quiser buscar, lá no capítulo 32, que tem como título Notícias de Veneranda, que é a ministra, né, que nos faz refletir e nos narra alguns trechos que nós trouxemos aqui sobre a decoração, sobre o ministério. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. Depois ela continua alguma coisa, depois ela diz: cada mês do ano mostra cores diferentes, quer dizer, tem uma decoração diferente, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 em 30 dias. Mais abaixo está: a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em celebração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Portanto, companheiro, o plano espiritual também celebra o nascimento de Jesus, essa luz do Cristo que nos chega, e reforça a ideia que, nesse momento, eles recebem cada vez mais os nossos pensamentos, as nossas promessas mais fortalecidas, né? E em troca recebemos dele as vibrações de esperança. Então, o plano espiritual também comemora. Então, nós vamos lembrar daqueles nossos entes queridos que já não se encontram mais na Terra, encarnados, e os envolvemos com essa vibração de celebração. Porque essa vibração de celebração é de união, de juntos, estamos celebrando alguma coisa, comemorando alguma coisa, algum festejo. Isso é de alegria interna, não alegria do barulho, é alegria verdadeira, é a alegria daquele coração que se sente plenamente, né, confortado e consolado. Vejamos, o que representa o Natal para os espíritas, então? Vamos voltar sempre nessas questões. Sabemos que é o momento em que nós celebramos o nascimento de Jesus, mais além da reencarnação do espírito mais elevado que por aqui passou, conforme encontramos no esclarecimento, né, trazido pela espiritualidade superior, quando Kardec pergunta, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. O que a espiritualidade nos diz? Que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Podemos imaginar o esforço desse governador planetário, conforme consta no livro, né, A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel, que logo lá nos seus capítulos iniciais nos é informado que Jesus é o governador desse nosso planeta.
né, aqueles iniciantes, aquela população iniciante que foram os exilados de Capela. Imaginemos o esforço desse espírito para vir e encarnar na Terra. Então, é a única encarnação de Jesus na Terra, desse espírito, desse governador na Terra, foi por Jesus. Ele faz a aproximação algumas vezes durante o orbe terrestre e sabemos, como Chico Xavier nos diz, que nessa época de Natal ele realmente se aproxima do planeta, não é do plano, do planeta. Olha que coisa importante para nós. Por isso sentimos dentro de nós as potências estarem mais vivas, mais esperançosas, mais buscando essas mensagens. Sabemos que a palavra Natal significa nascimento, né? Então, Natal com a inicial maiúscula significa um nome de uma festa religiosa cristã que se celebra o nascimento de Jesus. Natal por si é só nascimento, mas o Natal com letra maiúscula, nascimento de Jesus. Natal para o espírita, ele não se relaciona apenas ao nascimento físico de Jesus. Por isso que para nós não entramos naquela questão, foi dezembro, foi maio, será que foi mesmo lá no dia 25? Para nós, espíritos, isso é de menor importância, porque o que importa para nós é o nascimento espiritual de Jesus em nossas almas. É o seu nascimento em nós, olha a diferença. Então, a gente não se liga ao nascimento físico. Então, o nascimento, né, o Natal para o espírita, é aquele momento em que nós nos envolvemos com a mensagem evangélica sobre o nascimento, permitindo que Jesus nasça em nossos corações, para que os nossos corações se renovem com as suas lições e ensinamentos. Então, qual foi o momento que Jesus nasceu? Nós celebramos para unificarmos a ideia no mês de dezembro. Mas para cada um de nós, certamente teve um mês diferente. Foi aquele mês que você perdeu uma pessoa, né? Ninguém perde ninguém, mas que você se afastou fisicamente de uma pessoa muito querida. Foi no momento de uma doença. Às vezes, Jesus nasceu para você ali. Jesus pode ter nascido para você no momento em que você cometeu um ato que você se arrependeu demais. Jesus nasceu para você no momento em que você teve uma grande alegria, você entendeu a mensagem do Cristo. Foi naquele momento cansado de sofrer, cansado de chorar ou muito sozinho, e você não encontra consolo em lugar nenhum, porque não existe doutor no mundo e nem farmácia do mundo que venda esse consolo. E ninguém tem, só esse amigo incondicional que é Jesus, onde você conseguiu ser esclarecido e ser consolado. Naquele momento nasceu Jesus para você. Então, o mês da sua celebração, você vai lembrar, qual foi o dia que eu descobri Jesus? Foi o dia que eu estava internado no hospital, né? Muito sozinho, muito sem esperança, e busquei ali, cheguei na minha mensagem, no meu pensamento, a figura do Cristo, e eu fui até ele, me imaginei indo ao seu encontro e recebendo aquele abraço. Eu aprendi a visualizar Jesus junto ao lago, e eu me direciono para ele e falo: Senhor, me abraça nesse momento que não suporto mais, às vezes, o peso de uma determinada dor. E naquele momento, abraçada por Jesus, envolvida naquela emoção em que busco ser, é o momento que Jesus nasce em meu coração. Por isso, para o espírita, é o momento que Jesus nasceu no nosso coração e nos convidou a nos renovarmos, porque nós temos que ir até ele. É esse movimento de ir até Jesus e não ficarmos paralisados. E quando nós queremos encontrar Jesus, nós temos que endireitar os nossos caminhos, como já foi avisado desde o início, né? Pelo profeta, por João Batista, confirmado em João Evangelista. Nós sabemos que precisamos endireitar os nossos caminhos para entrar no caminho de Jesus.
Porque não tem como eu ficar constando no meu erro ali, inflexível, sabendo que não condiz com a mensagem de Cristo e querendo que Jesus venha me abençoar dentro de uma vida que está completamente fora da lei de Deus. E eu repetindo o tempo todo, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas quem ama, como eu amo Deus aborrecendo as suas obras, como eu falo que eu amo Jesus longe do seu ensinamento. Então, Jesus nos ama, mas não compactua com os nossos enganos. Assim como um dia ele disse, vai e não peques mais. Então, é a oportunidade que Deus, pela sua misericórdia, nos oferece retornar à Terra em mais uma reencarnação para renovarmos essa ideia de Jesus em nossas vidas. Já vivenciamos outras reencarnações em outros grupos religiosos, certamente, que ficamos naquela situação paralisados como um poste, né? Como não sei o que lá, batendo no peito, eu errei, me perdoa, e se batendo e se machucando, e em que nada adiantou. Reconhecemos o erro, reconhecemos. Todo dia erramos, todo dia ainda erramos, porque buscamos acertar, e a única forma de conseguir acertar é através da experiência. E a experiência, nós ainda erramos muito para aprender a acertar. Não tem outra maneira que aprender a fazer é fazendo. Então, Jesus conhece essa nossa dificuldade, sim, mas ele chamou, segue-me, sai dessa situação, eu vou ajudar a você sair dessa situação. Então, ao final de cada dia, a gente passa em revista o nosso dia e fala, olha, eu não devia ter falado daquela maneira, eu não devia ter feito isso aqui, aí a gente passa em revista. E não é entrar em chororô, não, é falar, Jesus, que eu tenho oportunidade dessa situação novamente para me apresentar de uma forma de acordo com a tua lei, de acordo com aquilo que tu me ensinou. Meu olhar será diferente. E se não for, tentarei mais uma vez. Vou cair quantas vezes? Quantas forem necessárias. Vou limpar lá meu joelho, vou enxugar meus olhinhos e, ó, mãos à obra. Jesus não quer ninguém paralisado, lá o idolatrando, como já fizemos em outras reencarnações. Nada disso. Não é pelo fato de falar Senhor, Senhor, que seremos reconhecidos. Seremos reconhecidos, cada um de nós, pelo esforço que fizermos a cada dia para nos tornarmos melhores, porque amamos esse Jesus, esse mestre dos mestres. Portanto, às vezes as pessoas perguntam, então como é que o espírita procede no Natal? Nas festas de Natal. Ele não faz festa de Natal? Ele não vai à festa de Natal? Bem, primeiramente, vamos aqui relembrar que a doutrina espírita não possui dogmas nem rituais. Isso tem que estar muito claro. Isso é de cada um para cada um. Nós estamos aqui fazendo esse estudo, certamente eu estou colocando a minha experiência, mas não tem dogma nem ritual. Cada um, né, dentro da sua consciência. Então, o cristão, o importante é sabermos disso, o cristão não oferece dádivas materiais. Ele não tem oferta. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a espiritualizar o sacrifício, espiritualizar tudo. Quando ele fala, na casa do meu pai tem várias moradas, ele já estava espiritualizando ali a terra de Canaã. Tudo ele nos ensinava a espiritualizar e não buscar a questão material. Então, quando ele nos ensinou a espiritualizar, esse preceito para nós, espírita, tem mais força. Porque o cristão vai oferecer, então, o quê? Vai oferecer a sua alma, o seu coração a Jesus. É uma celebração, essa celebração podemos dizer que é uma festa? Sim. Sabemos que é uma festa, mas é uma festa que sabemos que precisamos nos comportar com bastante equilíbrio. Seja numa festa familiar, seja numa festa de reunião de amigos, reunião de trabalho, que as pessoas se unam ali no final do ano, com muito equilíbrio para celebrarmos o Natal. Porque nós sabemos que estamos celebrando o nascimento de Jesus, temos que deixar isso sempre claro,
dentro dos nossos corações. Está nascendo, é isso que nós estamos celebrando. Celebramos Jesus que nasce, que está nascendo todo dia em nossos corações. Quando a gente fala em equilíbrio, equilíbrio em quê? Ué, equilíbrio nas compras, pelo motivo do Natal, equilíbrio alimentar, porque muita gente naquele momento resolve, né, misturar as comidas de todas as regionalidades junto com as sobremesas para dizer que aquilo é Natal, e não é. Então, é o equilíbrio alimentar, o equilíbrio de comportamento, pela questão principalmente da bebida, o equilíbrio. Tudo está tranquilo dentro da lei de Deus, que não é um trilho, é uma trilha. Mas dentro dessa trilha é a lei de Deus. Quando nós saímos dessa trilha, estamos fora de um justo limite, porque dentro estávamos no justo limite. No justo limite de brincarmos, de brindarmos, de nos alegrarmos, de comermos. É um justo limite, é justo. Estamos alegres. Qualquer coisa fora disso chama-se abuso e não é mais o uso. E quando entramos na lei do abuso, saímos do limite de Deus. Então, isso é muito... A nossa consciência sabe exatamente aquele momento, né, em que vamos entrar. Por isso que muitas pessoas que não têm esse equilíbrio falam o que para a gente? Ah, Natal é um momento ruim, é um mês de desperdício pelos excessos de bebida, de presente, de comida. Realmente é uma visão dessa maneira quando não se compreende realmente o significado do Natal e esse acaba virando um símbolo de consumo e dos excessos de toda a natureza. Algumas pessoas fazem, olha, por causa de Natal, o mês de dezembro é um mês cansativo, é um mês de engarrafamento, é um mês muito caro, dispendioso e até exaustivo. Mas nós sabemos que, na realidade, esse corre-corre que acontece nessa época do ano é em virtude de quê? Das nossas necessidades ainda. De seres ainda competitivos. Por orgulho e vaidade, é aquela competição. Quem vai fazer o Natal mais bonito? Qual vai ser a casa mais bem enfeitada? Qual aquele que vai ter mais fartura? E depois vai encontrar lá com uma despesa que não era para ser, não tinha necessidade. Nesse momento, a festa realmente vai ser dispendiosa, não financeiramente, mas também em termos de energia. Mas vejamos, foi uma escolha daquela criatura. E ela entrou, né, na competição e não na cooperação. Quando você entra na casa da competição de vaidade e orgulho, isso corre por tua conta. E quantas brigas, né, nessas festas ocorrem, por motivos dos mais fúteis. Infelizmente, numa época de ano tão bonito, em virtude dos excessos, mais uma vez. Quando entra, mais uma vez, que falamos na casa do abuso, aí vai dar o problema, vai dar briga. Briga-se pela canseira, que um vai fazer uma coisa, o outro não quer fazer. Briga porque o presente de um não foi tão bom quanto eu te dei. Briga porque eu trouxe tanto de comida e você trouxe menos. Briga porque um não lavou a louça, o outro não ficou lá sentado no sofá. Briga porque o presente amigo oculto foi uma porcaria, fulano não teve consideração, só deu coisa boa e dá coisa ruim. Enfim, briga-se porque a fila do mercado não está andando e fulano está demorando e o outro foi lá. Briga-se. Briga-se porque não está sendo realmente celebrado internamente. Está confuso esse Natal. Esse conflito é ainda da mente do ser humano. É da criatura, é da expectativa dela de ser presenteada, como se o aniversário fosse dela. Vamos precisar falar sobre isso? Precisamos. Então, pelo fato de já não
comemorarmos um Natal com comilanças, no sentido de comemorar com muita comida e bebedeira, já mostra que estamos modificando o nosso Natal. A cada Natal sentimos, né, que as pessoas, que os seres humanos estão se solidarizando mais, e a doutrina espírita realmente tem uma imensa contribuição nesse processo de amadurecimento espiritual que todos nós estamos tendo a oportunidade. Vamos agora nos colocar no contexto da família com o Natal. Nós não vamos lembrar de Natal, a gente vai lembrar lá de família. Como é que nós procedemos? O espírita na família. Porque necessariamente a nossa família não é uma família espírita. Alguns têm. Eu não tenho uma família espírita. Então, como é que nós procedemos? Bem, quem tem uma família espírita, parabéns, né? Já não deve ter os problemas daquele que não tem a família espírita. Então, nós pensamos, realmente, ficamos pensando, essa comemoração que a família convida, esse ano não, por causa da pandemia, isso já vai ser bem diluído. Mas nós estamos falando, né, para além da pandemia, dos natais anteriores e futuros, nós sabemos que participamos mais em função dos outros, muitas vezes, do que nós mesmos. Mas pelo espírito de família, de fraternidade, nós dizemos presente, ó, vamos estar lá sim junto a vocês, pode contar com a gente. Então, por exemplo, podemos estar em uma família em que cada um daqueles membros ali entendam a festa da sua maneira. Alguns só entendam a festa de Natal, só tem Natal se tiver árvore de Natal. Ah, Natal só existe se tiver presente. Ah, Natal de verdade mesmo tem que ter lá o Papai Noel. Ah, não é Natal se não tiver um determinado prato que a família... Aí não é Natal. Então, nós como espíritas, precisamos saber que a sociedade sempre teve os seus aspectos econômicos e, diante disso, os seus apelos de consumo, e que foram todos envolvidos, como nós outrora. E o que nos cabe é nos controlar, aprendendo a discernir sempre a finalidade principal de cada coisa na vida. Aí a nossa mente faz assim, ó, estou no Natal. Eu vou me juntar aos outros, mas eu não preciso ficar igual a ninguém. Eu já sei me unir sem me misturar a ponto de virar uma amálgama, né? Como se diz. Então, primeiramente, precisamos ter o respeito pelo outro. O respeito necessário, pois que são hábitos antigos, seculares, de outras até reencarnações. Primeiramente é o respeito. E se vamos participar, nós vamos lembrar que o mais importante é a fraternidade antes de qualquer teoria. Então não adianta de vir com teoria espírita, de doutrina espírita, ou de Novo Testamento, se não tivermos sentimento de respeito e fraternidade com o outro. Como o outro entende aquela celebração. Então tudo é com muito carinho e principalmente espírito de união. Porque a gente não está aqui para se impor, não é mesmo? Muitas vezes nós estamos na casa do familiar e não ele na nossa. Nós estamos na casa dele. Então, naquele momento, a gente não sabe como a gente vai proceder. São pessoas que estão unidas ali com um propósito que não é Jesus. Eles não estão com esse propósito maior. Mas eu tenho que respeitar a casa dos outros. Eu tenho que participar da vida dos meus familiares. Eu não vou ficar como ilha. Quem não pensa como eu não serve para viver comigo, que é isso? Então, não. Então, nós já sabemos ir ao mundo do outro. Foi assim que Deus nos mandou. O homem aprende junto com outro homem e Deus ajuda o homem com o outro homem. Somos nós, mas não de uma forma como se fosse uma guerra santa. É momento de alegria. Outro quer lá fazer a festa dele. Vamos deixar ele fazer a festa dele. Como é que nós vamos agir?
Vai depender da nossa intimidade com a família, né? Nós sabemos que o Papai Noel faz parte da maioria das famílias. Sou eu que vou chegar lá para a criancinha, filho de fulano, e falar que o Papai Noel não existe? Ah, eu não sou. Eu não sou. Eu não vou fazer isso. Vou deixar que amadureça, que vai aprender, amadurecer, até o nosso filho quer viver. Então, a gente, às vezes, tem que ter o que a gente chama flexibilidade. Tem coisa que é possível flexibilizar, mas nós, naquele momento, podemos chamar as crianças e ensinar para elas, né, junto a um presépio móvel ali, como é que foi aquele nascimento de Jesus. Nós podemos ensinar eles a cantar uma música bonita, podemos treinar antes um jogral, como a gente chamava antigamente. Olha, já fiz isso, as crianças adoram participar, adoram e entender ali Maria, entender aquele momento, aquele movimento, cantar algumas canções. Nisso a gente vai se colocando. Então, nós teremos dizer, nós não estamos querendo dizer, né, para a pessoa não participa da festa do Noel. Se aquela família quer fazer Noel, sim. Mas nós também temos que lembrar da nossa responsabilidade em falar aos mais jovens que Natal significa o nascimento de Jesus em nossos corações. Sempre fala, ó, esse aí você está aí com o Papai Noel, mas na realidade o aniversário é de Jesus, é em nosso coração, um sentimento de amor. Então, a gente conta ali para as mais jovens alguma história, as canções, a gente vai falar de Jesus passando na terra. Isso faz parte também de um movimento. E antes da ceia, eu sempre busco, né, fazer as minhas orações de agradecimento antes do meu alimento. Mas eu estou na casa dos outros. Se eu estou na minha casa, comando eu, não é aquela história? Sou dono da bola. Se eu sou a dona da bola, tu vai jogar comigo. Mas quando eu estou na casa dos outros, a gente não pode ser pouco. Quando eu estou na minha casa, o Natal é meu, a gente dá para fazer com todo mundo quer, mas antes da ceia, na minha família, nós oramos. Então, se nós não podemos ser insistentes na casa dos outros, às vezes estar na casa de um amigo, com aqueles que não compartilham da nossa crença em Jesus. Mas, por outro lado, vamos pensar, nós também temos o direito de pensarmos e agirmos segundo, né, os nossos atos cristãos. Nós não temos o direito de sermos sem paciência com o outro ou de ato de não indulgência com o outro, de imposição com o outro na crença. Mas nós temos direito de ter a nossa crença, isso tem que estar claro. Quando nós confirmamos a nossa crença em Jesus. Então, nós temos direito de agir. E esse agir é o quê? Muitas vezes agir fica em silêncio. Muitas vezes agir é encontrarmos ali naquele lugar um lugarzinho mais reservado e calmo para, né, pensarmos em Jesus, fazermos a nossa prece de agradecimento a Deus pela oportunidade de Jesus na Terra, que veio nos ensinar. Então é um momento que eu já passei por isso, já tive em lugar que não tinha como, eu não ia nem tentar muito, me afastei antes da ceia, encontrei um lugar altamente reservado e ali me mantive em vibração, agradecendo a Deus, a celebração daquele dia de estar todo mundo bem, e fiz a minha prece. Não é o mais importante do que uma confusão, do que uma briga, do que uma imposição. E outras vezes, quando acolhidos pela nossa fé, às vezes ao pouquinho a gente vai falando, cada ano, né, numa família que a gente tem que participar, a gente vai trazendo uma ideia, e depois de termos conquistado aqueles corações, que é o principal, não por palavra, mas pelo comportamento, pelo respeito, o outro viu que a gente não chegou na casa dele para dar ordens. Isso é muito importante. Em Roma, como os romanos, não é assim? A gente sabia chegar na casa do outro. E aos pouquinhos fomos acolhidos em nossa fé e já conseguimos ali, antes da ceia de Natal, fazer com que todos dessem a mão. E ali falamos um pouco de Jesus. E pedimos a permissão para lembrarmos que a ceia
não é apenas o pão material, que aquela ceia natalina deve representar o pão espiritual, e o pão espiritual que nos sacia a alma nesse momento é a prece. E assim convidamos a todos ao alimento daquela prece e buscamos uma prece em que todos conhecem, que foi aquela que Jesus nos ensinou a falar com Deus e nele confiar, o Pai Nosso. E ali, de mãos dadas, realizamos aquele Pai Nosso, uns falavam, outros não falavam, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos ali reunidos, todos, já juntos celebrando o nascimento de Jesus. Olha como é que a gente já consegue aos pouquinhos ir mudando, né? Com a nossa própria mudança, a gente contagia o outro. Então, geralmente, após a ceia, né, o que é o momento? É o momento das conversas, é o momento de troca. Trocas afetivas, que deveria ser. A gente começa com... Já está todo mundo relaxado, já fez aquele ritual de servir tudo, já comeram a sobremesa. Vamos agora fazer o importante. Troca afetiva, que já deveria ter sido desde o início, mas ninguém trocou nada. Parece aquela história da Marta e da Maria, né, em que Marta ficava lá se afogueando, ansiosa para dar conta de tudo, e Maria soube aproveitar a melhor parte, que foi a troca com o mestre, a troca afetiva. Mas nós temos que esperar até o fim da ceia para fazer essa troca, e muita gente não consegue fazer nem essa troca afetiva, vai fazer a troca de presente. Ou seja, participamos dessa ceia? Participamos. Participamos da troca dos presentes? Muitas vezes participamos porque não temos como fugir a determinadas realidades. Tem uma criança que é o nosso filho ali pedindo, tem um pai e uma mãe ali, um irmão aguardando uma lembrança de Natal, né? Muitas vezes eu que confecciono um vasinho de planta, enfim, o que dá para nós chegarmos ali para aquelas pessoas, aquilo é importante, para nós participarmos daquilo ali, mas já podemos, reparem bem, irmos convivendo com uma realidade mais humana, menos comercial, com o aumento do sentimento. Eu estou propondo sempre que o presente seja alguma coisa que eu faça para você. Eu faço. Então, alguém tem que fazer alguma coisa para mim. Então, eu falo, vamos plantar um vasinho, uma sementinha, vamos, né, pegar ali um pedacinho de pano e botar lá um rabisco lá com a tinta. Enfim, é a nossa criatividade, é daquele dia, fazer uma carta, mandar uma carta, uma mensagem de amor para aquela pessoa e ler para todo mundo ouvir. São trocas verdadeiras. Então, é quando a gente já vai vivendo uma realidade mais humana. E o próprio comércio está nos ajudando a fazer isso, né? Já repararam? Porque está tão caro as coisas que a gente não aguenta mais viver naquela balbúrdia, naquela guerra no shopping, e a gente já começa a buscar, poxa, a gente pode ser mais criativo, a gente pode ser mais afetivo, dar uma coisa que é importante para mim. Vai ser a troca das coisas que são importantes para cada um de nós. Teve um ano com as minhas amigas que fez essa proposta. Então, cada um buscava lá nas suas coisas, nas suas bijuterias, uma coisa que gostasse muito, e a gente dava para aquela amiga e ganhava da outra uma coisa que ela gostasse. Então, nós podemos ter uma série, né, de possibilidades aí. Então, pensando em Jesus, sentimos essa alegria real quando nos reunimos com esses familiares, é verdade, com os nossos amigos, ou sozinhos. Muitos de nós vão passar o Natal sozinhos nesse dia, por vários motivos. Filho mora longe, ou porque estamos no hospital, ou porque a pandemia não permite, ou porque os nossos familiares realmente não querem conviver, enfim, não importa. O importante é lembrarmos que a quantidade de pessoas realmente não importa, gente. Não é a quantidade que vai modificar essa celebração. O importante é relembrarmos em nós, constantemente, que podemos estar com Jesus na data do aniversário dele, quando o nosso objetivo é celebrar esse nascimento em nossas vidas. É quando praticamos o sentimento que ele nos ensinou, a fraternidade verdadeira.
Então, ali em prece, sozinhos ou com os outros, enviamos aquela vibração a todos aqueles que necessitam de um pouco mais de ânimo, de renovação, de esperança, de alegria, porque é importante viver com alegria, gente. Nós não estamos aqui carregando aquela cruz, aquela corrente, nada disso. Nós precisamos demonstrar para o outro que temos a alegria verdadeira, porque nós já encontramos Jesus em nossas vidas. Nós não vivemos aí como folha seca ou pessoas desesperançosas. Não, não, nada disso. Nós temos alegria. Nós temos conhecimentos que muita gente não possui ainda, conhecimentos internos. E muitas vezes a pessoa vai perguntar: e o que vai significar então para o espírita os símbolos que o Natal nos traz? Bem, Jesus veio ao mundo nos apresentar uma lei de amor. Espiritualizou, né? Todos esses objetivos e objetos. Então, o espírita não adora e nem venera nenhuma forma material, nenhuma imagem, nenhum simbolismo. Quando a gente possui, não tem um significado de buscar naquela imagem a veneração, de maneira nenhuma. É como a gente tem em casa, né? A gente não fica ali reverenciando a foto de um filho, é uma lembrança, é alguma coisa que nos faz estar sempre presente em nossa retina. Então, Jesus nos não aceitou altares, nos ensinou cada vez mais espiritualizando esse Natal, e nós descobrimos que nós podemos ser o Natal. Nós somos o próprio Natal. Quando a gente está sozinho, a gente fala: eu sou o Natal, eu sou a festa sozinha. Porque quando eu permito que Jesus renasça todos os dias em minha vida. Então, a estrela de Belém. O que é a estrela de Belém? Às vezes as pessoas vêm com uma pergunta: você é espírita, você acredita na estrela de Belém? A estrela é a luz protetora dos planos superiores, não é? Que vieram dar assistência e suporte ali ao nascimento de Jesus, aquele momento, né, de exemplo para todos nós, e nós não podemos também ser essa estrela guia. Quando é que nós podemos ser estrela guia no Natal? Quando nós juntamos aos nossos irmãos e amigos e os conduzimos ao encontro de Jesus. Quando a gente fala: ó, eu não sou o consolo, mas eu sei onde você pode encontrar o consolo. Aí nós conduzimos o amigo até o encontro da doutrina espírita, até o encontro do evangelho, até o encontro de uma palavra de esperança. Aí nós somos. E a árvore de Natal? Nós também podemos ser árvore de Natal. Nós não resistimos ali com fé e coragem aos ventos da dificuldade? Estamos aqui. Não somos mais aquele tronco lenhoso, não, né? A gente aprendeu a ser aquele tronco resiliente. Venta para cá, venta para lá, igual aquela palmeira, mas volta a ficar firme, porque as raízes são profundas e buscam a sua água nas palavras de Jesus. Então, nós somos essa árvore de raízes profundas. Nós somos o sino de Natal. Se não tem, o Natal não tem sino. Eu sou o sino de Natal. Não podemos ser? Quando despertamos, né, em nós esse sentimento de alegria e acabamos agregando, de uma certa maneira, atraindo os outros para ouvir a lição de Jesus. Aí nós somos um sino de Natal. A gente faz lá, né, aquele despertar, porque o sino de Natal é para despertar para o nascimento, despertar para a hora da igreja. Não, nós somos o sino que vamos despertar, atrair o outro para ouvir a lição de Jesus. E a música de Natal? Quando a gente sabe cantar aquelas músicas bonitas, a gente canta em família. É tão bonito, né? A gente fazer aquele coral. Temos os desafinados que somos nós mesmos, mas cheio de vontade de cantar. Então, somos essa música de Natal quando espalhamos ao nosso redor uma harmonia. Somos aquelas luzes do Natal. Né? O pessoal fala: tem que comprar as luzinhas, né, para botar na varanda, na árvore. Olha, nós precisamos ser luz no caminho por onde passamos. Nós temos que ser essa luz e temos que iluminar ao outro que nos observa. E o presente de Natal também somos nós, quando ofertamos a todos a nossa amizade,
quando ofertamos a todos aqueles que se aproximam de nós o melhor dos nossos sentimentos. Nós não somos um presente. Encontrar uma pessoa na vida que faça a oração pela gente, que nos envolva em pensamentos de amor com Jesus, é um presente de Natal. E todos nós podemos ser esse presente de Natal quando o outro se aproximar da gente. E aí a gente se torna logo a decoração do Natal inteiro, né? Quando a nossa vida fica cheia de cor, de luz, de som, pelo pouquinho de conquista que nós já conseguimos compartilhar com o outro. E nós vamos ser também, durante todo o ano, o cartão de Natal. Através dos nossos gestos, da nossa solidariedade, nossa fé, nós passamos a ser cartões vivos, não de papel. Que nem Paulo falou, cartas vivas, nós seremos cartões vivos de Jesus, porque seremos uma mensagem viva das mensagens de Jesus. É isso que precisamos nos tornar. Então, companheiros, quando nós pensamos, primeiramente, na celebração do Natal, qual é o motivo principal dessa celebração? Vamos imaginar, é um aniversariante, comemoramos o nascimento. É o Natal, o nascimento de alguém. Quando a gente vai comemorar o nascimento, o aniversário de um amigo, o que a gente faz? A gente procura saber o que ele gostaria de ganhar, para a gente dar para ele uma coisa que o deixaria feliz. Bem, nós aqui já entendemos que o aniversariante é Jesus. Então, o presente é para Jesus. Então, nós precisamos separar na nossa mente, no nosso coração, os desejos do aniversariante, que é Jesus, dos nossos desejos ainda infantis e caprichosos. E podemos pensar, e o que Jesus gostaria de ganhar? O que ele sempre nos pediu? Vamos pensar aqui, vamos no aniversário de Jesus. Vamos nos preparar para oferecer uma coisa que ele quer ganhar. E o que ele sempre nos pediu? Está lá na anotação dos evangelhos. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi esse o pedido. Então, qual é a maior alegria de Jesus em alguma oferta nossa? O que mais agradaria Jesus se não fosse a nossa melhoria íntima? Ou seja, quando nós buscamos vencer esse sentimento que nós trazemos de orgulho, vaidade, tantas outras mazelas espirituais que impedem a nossa evolução, é a nossa oferta. Portanto, o maior presente para Jesus é quando renovamos em nosso coração o desejo sincero de aprender a amar o outro da maneira como ele nos amou. Incondicionalmente, sem condição. Eu só te amo dentro, não, incondicionalmente. Da maneira que o outro é, com total respeito. Portanto, é o momento que nos convida a nos reconciliarmos, ao respeito e à reconciliação com algumas pessoas que saímos por aí com falta de respeito porque não aceitamos ainda a forma dela ser. Nós achamos que pelo fato de encontrarmos Jesus em nossas vidas, só agora nos dá o direito de cobrar o outro se transforme a toque de caixa? Por que isso? Jesus, meu guia espiritual, está me esperando até hoje eu melhorar e vai renovar comigo vai ser meu fiador novamente, tenho certeza, né, Senhor? E olha para mim e fala, ai meu Deus, como é difícil ela aprender. A paciência que ele tem com a gente, não é só comigo, né? Quantas vezes eu renovei minha promessa de melhorar e chega na hora da prova eu caio? Por que eu vou ter impaciência com o outro? Ou comigo mesmo? A natureza não dá salto. Eu não posso esmorecer na vontade de ser melhor. Então, quem sabe eu posso ofertar de presente para Jesus uma mudança em mim. Senhor, esse ano
eu vou dar um telefonema lá para aquela pessoa, fulano de tal. Vou pedir desculpa, não quero ter razão, não, quero viver em paz. Nem sei o que ela vai achar, mas eu vou fazer a minha parte, senhor. Ou então, naquele encontro lá que eu vou, senhor, que tem X e Y, eu vou dar um olhar mais doce, mais tolerante, eu vou ajudar a servir alguma coisa para ele comer. Eu vou ter mais boa vontade, a palavra é boa vontade. Isso é problema nosso. Se o outro quer, não quer, vai aceitar, vai olhar estranho, problema dele, com o guia espiritual dele. O outro é só uma ajuda para eu melhorar, é a prova que eu tenho. Porque se eu só convivo com pessoas que me chamam de gatinha, bonitinha, gatinha, lindinha, amorzinho, e inha para cá, inha para lá, eu não cresço. Eu vou achar que eu sou aquilo mesmo, vou viajar, posso bobear até viajar na maionese do outro. O outro pode achar o que quiser de mim. Tanto que eu sou inferno, quanto eu sou a luz do céu. Mas eu sei que eu não sou uma coisa nem outra. O importante é o que eu sei. Isso é que importa. Então, fazer a minha parte com a minha consciência. Eu sei como é que eu estou caminhando. Eu sei a distância que eu estou. Mas eu já olho para trás e falo, estou caminhando sim, Jesus. Então, esse ano eu vou ofertar isso. Vou ser mais tolerante. Eu vou ser mais paciente. Eu já vou dar um telefonema. Eu vou mandar lá um e-mail. Eu vou criar uma oportunidade de união ou de reconciliação lá na família. Eu vou ali, eu vou dar aquele passo, Senhor. Que quando eu dou aquele passo primeiro em direção ao outro, é a hora que eu abafo dentro de mim aquele espírito ainda orgulhoso, cheio de amor próprio, de orgulho. Olha, é a maior luta, porque discutir com o outro, responder ao outro, isso é mole para quem veio de reencarnações que puxou a espada. A dificuldade, meu amigo, é guardar a espada que nem Jesus falou, calar a boca, botar a água da paz, orar pelo outro e ser o primeiro a estender a mão e levar-lhe um tapa muitas vezes. E voltar lá de novo. E eu ter o outro com a cara. É dar bom dia e o outro não responder, é dar boa tarde e o outro não responder. Quantas vezes, quantas forem necessárias. Porque quem está aprendendo sou eu. É aquele tipo de companheiro de vida que vai me ensinar a ter mais humildade, a entender o que é a necessidade do perdão. É ele, e não os que me acham uinha, chuchuzinho, bonitinho. Aqueles são meus amigos para dar força na vida e apoio. Mas são esses outros, que a gente chama os outros. Ah, eu vou ter que me encontrar com aqueles outros? É, os outros. Vou ter que me reconciliar com os outros. É isso que está a grande luta. É colocar em prática as lições de Jesus. Então, a reconciliação, ela pede um espírito de renúncia e de determinação interior, porque é um esforço pessoal daquele que deseja viver de forma mais equilibrada. Então, nós sabemos que a marca de Jesus, a marca do cristão, é essa marca da abnegação, da renúncia. Renunciar a si mesmo, renunciar ao seu orgulho. Então, quando agimos e pensamos assim, estamos caminhando com Jesus nas suas lições de amor. Então, Jesus nos pede que aprendamos a exercitar o nosso lado amoroso e que nos respeitemos uns aos outros. Nós já entendemos que o presente é para Jesus. Então, quando agimos em nome dele, junto a todos os outros que são necessitados, estamos presenteando Jesus. Quando atendemos aos pobres, materiais e espirituais, nos lembrando de Jesus, porque estamos agindo em nome dele. Então, podemos perceber como que os espíritas se solidarizam mais ainda no Natal de Jesus. E com o decorrer dos séculos, a humanidade aprenderá certamente a viver o Natal em espírito e em verdade. Portanto, o maior presente para Jesus, que ele iria sorrir, é nos ver caminhando dentro das leis de Deus. E todo dia podemos nos perguntar, será que hoje eu fiz Jesus sorrir? Será que hoje eu soube presentear? E podemos pensar uma reflexão aqui.
para nós espíritas, qual o sentido disso tudo ao final do ano? Qual o verdadeiro sentido entre nós? Será, na realidade, de uma autoavaliação anual, passamos o balanço anual, tem o balanço diário, semanal, mensal, é o balanço anual, em que verificamos se os nossos compromissos assumidos perante a Jesus antes de reencarnar estão realmente sendo cumpridos e vivenciados. O nosso maior compromisso não é com o outro, mesmo sendo esse outro nosso marido, nosso filho, nosso pai, nossa mãe. Não. O maior compromisso ao reencarnarmos é com nós mesmos. É de nos conhecermos bem, pois só assim conseguimos harmonizar as nossas vidas junto às vidas dos outros companheiros, junto às leis de Deus. Para quê? Para evoluir. O objetivo principal é a evolução. E isso ocorre, né, quando reconstruímos e reformulamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, buscando como referencial Jesus. Foi para isso que nós reencarnamos, para evoluir, mas através do esquecimento temporário de outras vidas, podemos, num livro com páginas em branco, mas com a intuição do passado, podemos reescrever a nossa história. Nós somos coautores com Deus. Nós não estamos prontos. Nós somos uma obra ainda em construção. Podemos, a cada dia, reconstruir. Vamos tirar aquilo ali que não ficou bom e vamos substituir por isso aqui, que é bem melhor. Então, foi para isso que nós reencarnamos. Então, precisamos ter uma reflexão sincera sobre os nossos objetivos e propostos e aqueles que já foram alcançados. Nós já estamos nos percebendo assim como criaturas mais tolerantes ao final do ano? Será que nós já conseguimos isso um pouquinho? Nós já somos pessoas mais caridosas? Nós já somos uma pessoa mais fraterna, menos preconceituosa? Será que a gente já conseguiu perder um pouco do preconceito? É tão triste o preconceito, não é? Negativo. Nós já somos mais respeitosos com o outro. Portanto, qual é a virtude que nós estamos nos propondo aprender com Jesus? Ah, Jesus, eu quero aprender, né, esse ano um pouco mais de paciência, um pouco mais de humildade. Nós pedimos isso, não pedimos? O que vocês acham que vai chegar? Pessoas chamando a gente de inha? Não, são pessoas que vão colocar o nosso teste. Vamos ver se ela consegue ser mais paciente mesmo. Vamos ver se ela já consegue ser humilde quando ouvir isso. Então, amigos, ao final do ano, o que geralmente nós pensamos junto com o Natal é assim, nossa, passou um ano, né? Eu nem vi passar. A gente não fala isso? Eu nem vi passar. Ou então a gente fala assim, passou mais um ano, gente. E eu realizei o quê? O que eu fiz nesse ano? Então, é o momento de refletirmos a maneira pela qual caminhamos nesse último ano. Vamos colocar. Será que nós não fizemos nada? Mesmo no meio de uma pandemia, dessa prova que vivenciamos no planeta, podemos nos perguntar, nós conseguimos estudar a doutrina espírita para buscar entendimento e consolo? Nós, diante do tumulto que a civilização está vivendo, de ansiedade, de medo, nós conseguimos ler, nos afastarmos daquela energia, daquela loucura de falta de esperança para lermos uma obra de conteúdo elevado. Nós recebemos as orientações ali através das inspirações, será que nós não recebemos? Em relação com a maneira que estamos pensando diante da pandemia, os nossos sentimentos, o que podemos fazer, nossas atitudes, nossos gestos, nossos comportamentos, nossos hábitos, enfim. Podemos ter a pergunta final. O que fizemos com todo o repositório de sabedoria que já temos em nossas vidas nesse momento? Nós temos material, amigos.
O mundo, muita gente não tem nada para se segurar. Não tem um ministro de saúde que dê consolo numa hora dessa se você não tiver o seu consolo interno. Nós já conseguimos compreender isso? O que nós fizemos com todos esses livros, com todas as inspirações do plano mais alto que nos chegaram, com tudo isso que a gente vê numa família de 5, 2, 1, o outro não é atingido. O que nós estamos aprendendo com essa pandemia que chega na casa do branco, do negro, do amarelo, do vermelho, do que mora na América do Sul, na América do Norte, na Europa? O que nós estamos aprendendo, gente? Olha a lição todo dia. O que nós estamos escolhendo de nosso, de tesouro? Será que já fizemos alguma coisa com isso tudo? Passamos, né, para os outros somente? Ou fomos já capazes de simplificar algo a favor de nós mesmos? Porque às vezes a gente fica naquilo só de evangelizar os outros, né? Ah, você tem que fazer isso. Não, será que a gente já trouxe para nós, diante desse momento final de ano, e nos lembramos muito com Jesus de uma lição que ele deu a Pilatos. Naquele momento da crucificação, Jesus se negava a responder a Pilatos. Ele não tinha mais, não adiantava ensinar a Pilatos mais. Ele já tinha falado, sabia que Pilatos não tinha condições de aprender. Então, Jesus, naquele momento, Pilatos faz uma advertência a ele. Imagina Pilatos, como advertiu o mestre Jesus, hein? A gente não sabe com quem que a gente está falando às vezes. Bem, tu te negas a responder-me? Indagou, né, Pilatos? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? O que Jesus respondeu? Não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Ou seja, gente, tanto Pilatos como o Covid, como qualquer coisa da vida, não tem qualquer poder sobre nós se não fosse dado de cima. É tudo instrumento da lei. Vamos perceber que é só um instrumento da lei. João, Maria, Manuel, Pilatos, é instrumento da lei para nos colocar à prova. Nenhum poder eles têm sobre nós, se não fosse dado de cima. Se ele tem, é porque foi dado. Portanto, sejamos gratos por tudo que passamos esse ano, até aquilo que observamos que foi o pior, né, que tivemos, pois sabemos, com a nossa querida doutrina espírita, que não há mal que não venha a ser transformada em bem. Entendemos que aquilo tudo de ruim que passamos, ou possamos passar ainda, são aprendizados. São dívidas resgatadas, são necessidades que precisar para a nossa evolução moral e espiritual. Nós já vamos sair dessa situação melhores? Será que essa situação não está nos ensinando a ter cuidado com o outro? Isso tudo acontece pelo egoísmo. Isso é fruto do nosso egoísmo. Se fôssemos mais cuidadosos, amorosos com outros, não teria espalhado do jeito que está espalhando. Nós não temos respeito pelo outro ainda. O amor por todos. Então, nós podemos renovar os nossos planos e buscamos por objetivos mais nobres. Vamos traçar nova meta para o novo ano. Esse ano eu vou conseguir, no meu pontinho, sempre repete a mesma coisa, ter mais paciência. Eu preciso ter mais paciência. Há anos eu renovo, porque eu não passo de ano. Aí, mais esse ano, senhor, eu sou reincidente mesmo. Esse ano eu vou fazer o melhor de mim. Eu quero que a minha vida se renove. A gente não fala isso? Eu quero que a minha vida se renove. Mas, para que isso ocorra, é necessário que nós nos renovemos. Isso é uma janela que abre de dentro para fora. Ninguém consegue botar a mão aqui dentro. Isso aqui é terra interna, ó, o coração e a mente. Ó. Sou eu.
Então, é preciso renovar as nossas palavras, nossos gestos, nossos sentimentos, até a nossa aparência, os nossos pensamentos. Estamos sempre renovando. Nós somos filhos de Deus e é a oportunidade de trabalharmos, de trilharmos junto com o irmão, o nosso irmão, de maneira que Jesus daquela maneira que Jesus nos ensinou, com mais amor, com perdão e esperança em dias melhores. Portanto, companheiro, ao final do nosso estudo, que não desgostemos do Natal, apenas o tornemos mais compatíveis com a ideia de Jesus Cristo. Que, como cristãos, possamos comemorar o Natal todos os dias do ano, e não apenas no mês de dezembro, pois todo dia que nos lembrarmos de Jesus, todo dia que lembrarmos das suas palavras, das suas mensagens, do seu comportamento que exemplificava o amor, e nos sentirmos envolvidos por essas sensíveis mensagens e vibrações, possamos nos conscientizar dos nossos deveres com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Isso é o Natal. E foi pelo esclarecimento que a doutrina espírita nos trouxe nessa reencarnação sobre Jesus, com a revivência do seu evangelho de amor, pelo consolo em nossas almas que a doutrina espírita nos apresentou, passamos assim a reconhecer a importância de Jesus em nossas vidas. Não de uma figura para idolatrarmos, ofertarmos vela, flores, nada disso. O percebemos como um mestre, como um médico das almas, que representa para nós, reparem bem, a ligação mais direta com Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Jesus é para nós aquela figura mais paternal, porque ele é o elo mais junto a Deus. Não é isso? Não temos outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos conduzirá ao Pai. E nós, amigos, nunca mais, depois que conhecemos Jesus, seremos os mesmos. Podemos reencarnar, eu costumo dizer, em qualquer latitude e longitude do planeta, que saberemos viver dentro desse jugo de amor que ele nos ensinou. E cada vez mais, pela própria lei do progresso, iremos cada vez mais sermos acionados para melhorarmos cada vez mais. Porque é natural, é da lei. Quando você aprende o que é bom, quando você aprende o que é certo na lei de Deus, cada vez mais essas potências da alma, ela é renovada. Por isso que a gente fala, vamos renovar com a prece. Elas são renovadas, são ativadas essas sementes. Elas estão em estado latente. Então, a prece, ela ativa magneticamente essas potências para que elas surjam dentro de nós com a esperança de melhoria. É interessante, Vamos lembrar que Chico Xavier, numa das suas mensagens, ele informa que Jesus se aproxima mais do planeta Terra nessa ocasião do Natal. E que nós acreditamos que seja em função dessas lembranças que todos nós temos dele. E entendemos também que essa é a oportunidade de solidariedade entre os homens, já que nos foi ativada essa vontade, essa mensagem de fraternidade, junto aos homens que praticam o bem. Quando a gente fala, a questão da boa vontade. Nasça, em ti a boa vontade com Cristo. Aproveitemos dessas vibrações para distribuirmos essas bênçãos que nos chegam. Porque é o momento, se ele se aproxima mais do planeta, é a oportunidade maior, porque os nossos corações estão mais propícios às reconciliações, aos reencontros, ao entendimento, a refletirmos sobre a importância de Jesus na nossa vida. Não apenas aquela pessoa lá longe, não. Jesus está conosco. Então, vamos aprender a aproveitar esse momento em que ele se encontra próximo da Terra e vamos fazer a nossa aproximação mental com ele. Ele
estar sempre atento às nossas menores manifestações de acesso a Ele. E se assim o fizermos com um verdadeiro sentimento de aprendizado, podemos rogar a Ele as bênçãos do entendimento da paz. O que nós estamos precisando? De entendimento, de compreensão da vontade de Deus em nossa vida. A gente sempre lembra lá do cego de Jericó, né? Quando ele berra a Jesus, quando ele é insistente, Jesus chega para ele e pergunta: o que quer que eu te faça? Ele fala: que eu veja, Senhor. Então, nesse momento, a gente pode pedir igual que a gente possa ver, Senhor, ver o mundo com os teus olhos, sentir o irmão com o teu amor, Senhor. Me ajude a ver esse mundo com esperança. Me ajuda a compreender a vontade de Deus em minha vida. Então, assim, é o momento de lembrarmos de Jesus com mais intensidade e nos sentirmos envolvidos. E esse momento nos convida a fazer uma prece, né? A gente vai lembrar sempre da prece, de adoração no sentido das intenções mais íntimas e não dos atos exteriores. Então, é proferida a oração em espírito e em verdade a Deus. É quando a gente oferta o que tem de mais bonito e a gente se desnuda para Deus, se abre para Deus. Então, é no momento que nós agradecemos ao Senhor, quando pensamos no esforço que Ele teve e tem para estar junto de nós. Dos seus objetivos que foram tão nobres, em vir de esferas tão altas, inspirado pelo amor a nós, seus irmãos ainda menores, encaminhado para nos ensinarmos. Almas ainda residentes, tão sofredoras, né? É como eles nos dissessem assim: caminha por aqui, olha, eu sou mais velho que vocês, caminhem aqui pela estrada, aqui, ó, estou indo aqui, ó, pelo caminho do amor, do perdão, da reconciliação. Ele veio nos ensinar a amar incondicionalmente, até que nós nos libertemos dessas reencarnações de sofrimento e dor. Que nós passemos a ter consciência das reencarnações e dos objetivos a terem atingido essa reencarnação, para não entrarmos nesse ciclo, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, só com sofrimento e dor. Então podemos dizer a Jesus: Senhor, quanta alegria sentimos em nossa alma quando novamente relembramos o teu nascimento, Senhor, em nosso mundo. Ah, Jesus amado, né? Agradecemos por mais um ano de trabalho, em que pudemos combater dentro de nós as nossas imperfeições. Oportunidade da reencarnação. Que bom ainda estarmos vivos nesse sentido de combate diário ainda, Senhor. Que Deus nos ajude nesse novo ano a não esmorecer em nossos objetivos. Renovação interior. Inspira-nos, Senhor, esse desejo sincero de renovação e que possamos nos deixar envolver por esse clima do verdadeiro Natal, onde a tua mensagem de fraternidade nos convida a abrir os nossos braços e corações a todos os irmãos. Que o Natal espírita seja um Natal de amor, muita paz aos corações que estão encarnados e todos aqueles nossos corações tão amados, que nunca esqueceremos que já se encontram na pátria espiritual. Que juntos em pensamentos possamos dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoe-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Muita paz a todos, muita paz ao coração de todos. E que Jesus envolva a sua família,
ao seu grupo de amigos, a nossa cidade, o nosso país, continente, enfim, Senhor. Envolva todo o planeta para saber, dentro de cada um, com a esperança de dias melhores, que Tu é o nosso Mestre. E que essa nave-mãe é comandada por Ti. Graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus, com muito amor a todos vocês. Muita paz, amigos. Obrigada. Maristela, muito obrigada. Estamos aqui, meu coração está cheio de alegria, acredito que de todos nós. Essas lembranças importantes que tu trouxe para nós, né, a respeito do que nós estamos celebrando, né, e que é interna essa celebração, e o externo é uma consequência, como que nós estamos lidando, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Agradecida. Uma coisa que tu falou, se tu me permite, que me lembrou, né, na questão das nossas experiências, que nós estamos caminhando e que é natural, é normal que nós caiamos no caminho, porque estamos aprendendo. Uma coisa que nós sempre refletimos aqui é que só cai quem está caminhando, né? Porque quem não está caminhando não vai cair, já está parado. Então, isso é uma bênção para a gente, né? Eu acho que é mais uma questão de humildade mesmo, né? Então, muito obrigada. Eu acho que talvez a gente possa adicionar, acrescentar, né? Só cai quem está caminhando, e que também não importa onde nós estejamos, né? O importante é para onde nós estamos nos dirigindo, para onde nós estamos caminhando. E como você falou, quando a gente descobre Jesus, aceita Jesus em nossos corações, né, a gente passa a caminhar, não numa linha reta, porque seria muito fácil, mas a gente passa a caminhar na direção dele, né, usando os ensinamentos dele. Isso é muito consolador. Né? Caminho é verdade, né? Ele é o caminho. É o caminho, exatamente. Exatamente. Eu não sei se alguém mais teria algum comentário a fazer, alguma pergunta pertinente. Eu sei que a Maristela está com o tempo lá apertado por causa do nosso fuso horário. Tô não. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente está aqui. É todo mundo nota 10, ninguém tem nenhuma dúvida, tá tudo ótimo. Desencarnados aqui se acotovelando, fazer perguntas, os encarnados deixando passar, né? Eu quero apenas parabenizar. Eu fico pensando, né? Se chega realmente, às vezes a gente acontece isso mesmo. Eu, às vezes, na minha oração, fico pensando assim, ai, meu Deus, se aproximasse tal espírito perto de mim, tira uma dúvida. Eu falei, ai, o que eu ia perguntar? É assim, né? A gente pensa tanta coisa, mas na hora, às vezes, não vem o que a gente gostaria de saber. Tipo, no momento, eu acho que essa troca aí, ela ocorre de uma forma natural. Às vezes não é na hora que a gente quer, né? É na hora que a gente está pensando, né? Refletindo no assunto. Eu acho que você falou muito e falou a verdade, né? É o caminho de Deus, né? É o momento que a gente tem que se renovar diariamente, procurando seguir os caminhos de Deus, que é o amor, a reconciliação, né? Para que nós nos renovamos dia a dia com o nosso intuito maior, que é o perdão a nós mesmos, que seja concedido pelo Pai maior, por Deus, e que a gente não repita os mesmos erros que repetimos nas outras reencarnações, porque nós estamos aqui e muitas vezes repetimos, né? A gente sabe que erra, a gente sabe que está errando, mas a gente persiste em manter naquele ponto de erro e não nos modificarmos, seja ele para com nossas atitudes pessoais, seja para com terceiros, seja para o modo de vida, né? Eu acho que essa verdade é que tem que ser, realmente a gente tem que reconhecer aquela história, meia culpa, e sempre eu acho que muitas vezes nós temos participação nos nossos erros e participação nos erros de terceiros também. E pedir a Deus perdão e luz, para que nos ajude
a nos reconciliarmos com nós e com os outros que vivem em nosso redor. Porque, na realidade, eu particularmente chamo de processo ARE, A.R.E, ARE, arrependimento. É o primeiro passo. É quando a gente sente toda a estrutura do espírito, a gente repara fissura, a gente entra no processo, chama-se de fissuras internas. Você entra na casa do arrependimento, então ele dá tremor. Você vê que a pessoa, quando está arrependida, ela chega a ter tremor. Em muitas reencarnações, muitos companheiros de outras religiões, fica na casa do arrependimento e naquela ainda dicotomia de corpo e alma. Então, flagela o corpo, macera o corpo, pune o corpo, para conseguir sair do processo de arrependimento e atingir a Deus. Nós já entendemos que somos momentâneos, estamos num corpo, mas somos um espírito imortal. Então, a nossa visão não é uma visão de momento, pontual. Sentimos o arrependimento porque é necessário, porque tem gente que não atinge o arrependimento, ainda não foi sensibilizado o suficiente. Olha a importância da sensibilização. Às vezes o outro só fica na casa da sensibilização, mas ele tem que sair do processo de sensibilização e entrar no processo de conscientização. É onde ele cai em si. Você vê que em várias passagens evangélicas está lá. E caiu em si. O filho pródigo caiu em si, Pedro caiu em si. O que é cair em si? Deu conta com a própria consciência do equívoco. É um processo de arrependimento. Esse é o primeiro passo, é o A. Mas depois ele tem o R. Ele vai entrar na casa da reparação. É inevitável. E depois ele vai entrar na casa do E, que é de expiação, porque é natural, é da lei. Arrependimento, reparação com expiação. Então, muitas pessoas, como têm medo do processo de reparação e de expiação, ficam na casa do arrependimento e de veneração às palavras de Deus, como se isso o fizesse pular essas outras escadas. É o processo do milagre. As pessoas querem ir em algum lugar e serem absolvidas. Aí você vai entender os processos de indulgência, que eram até vendidas. Para quê? Para liberar a criatura da ideia que ela vai ter que passar por expiação e reparação. Quantos espíritos chegam lá na mesa da desobsessão, né, arrependido, mas o medo deles é o quê? Pô, vou ter que voltar? Vai ter que voltar. No início, por disciplina. Eu costumo dizer que nós chegamos num momento, igual né, eu me lembro lá da tia, que fazia lá, né, a minha mãe fazia lá o tricô, fazia lá o crochê. Era ela com aquela linha. Quando ela fazia um ponto errado, e depois passava, ela via aquele ponto errado, ela desfazia aquilo tudo até refazer o ponto. Ninguém tinha visto, mas ela viu. Ela viu. Tem gente que faz um trabalho cheio de erro e nem liga. Mas conforme a tua consciência vai desabrochando, você vai crescendo, não é o outro, não é Deus que me cobra nada. Eu não consigo viver com aquilo ali que foi errado. Então eu vou voltar para me reparar com a lei. Tem gente que deve não sei quantos mil e dorme tranquilo, ronca, baba, e não está nem aí. Não tem nível de consciência. Tem a gente que, às vezes, por ter, aí pega emprestado ali R$1, enquanto a gente não vai ali resolver e pagar, não sossega. Não devolver aquilo que o outro emprestou, a gente não sossega. Se tiver na mão da gente, tiver quebrado, a gente compra outro para reparar. O outro nem mandou. É nosso. É da minha consciência, é do meu princípio. Isso foi estabelecido em mim. Então, eu já vou ter reencarnações no início obrigatórias pela lei, para voltar e passar pelo processo de dor até acordar. Mas depois que a gente acorda, a gente se repara com a lei.
E o processo de expiação vem junto. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente, ao final do dia, olha uma coisa, relembra uma coisa que nós mesmos fizemos, nós não nos entristecemos, mesmo que a gente vai reparar, aquela dor já é um processo de expiatório. É porque as pessoas acham que expiação vai ser o camarada ali levar um ácido na cabeça, ser queimado. Não é nada disso. A expiação ela é junta com a reparação. Quando você reconhece o erro, quando você reconhece que ainda não tem força, isso já é por si um processo expiatório. Então, a gente lê no Céu e Inferno lá a história do criminoso Latour, que está muito clara. Você vê lá no final dos espíritos arrependidos, sofrendo. O que eles vão buscar? Reencarnações, porque ele, enquanto não tiver uma reencarnação de reparação, ele não se tranquiliza. Ele olha e vê o próprio perispírito marcado. É porque aqui entre nós a gente pode pintar o cabelo, taca ali uma maquiagem no rosto para ficar melhorzinho, a gente não vê as marcas um do outro. O espírito não, um olha o outro e vê. Então, aquilo incomoda. É a nossa veste nupcial, é o nosso perispírito. A gente quer alindar cada vez mais. A gente quer formoseá-lo, é da lei. Tem uma prisão, eu acho que é no sul de Minas. Eu esqueci o nome da cidade. Uma vez eu li sobre isso. Lá o preso, ele tinha lá, ele era cautelado pelo Estado, mas a família que sofreu com ele por um roubo, por um furto, né, alguma coisa que ele fez lá, um homicídio, a família podia ter uma conversa com ele. Reparem bem, quando ele se arrependeu e pediu ao juiz uma entrevista com essa família. Aí a família vinha, ele pedia desculpa, perdão, e prometia devolver à família, de alguma maneira, aquilo que ele tirou. Então, ele trabalhava dentro do fórum, ou do presídio, que era próximo ao fórum ali, fazendo obra, e o dinheiro todo arrecadado era para devolver para a família até a conta daquilo que ele tinha infligido. Então, olha bem, ele já se arrependeu, ele está reparando com a lei, com a sociedade e com aquela família, e está em processo expiatório, que ele está com a liberdade restrita. Então, dessa maneira, nós vamos ver inúmeros outros processos reencarnatórios. É o momento que nós nos arrependemos. Até nos arrepender, nós temos que estar sensibilizados e conscientizados. Aí a gente chega ao final da reencarnação, faz aquele inventário moral lá com o guia, né? Eu acho que deve ser assim, o guia pega lá a nossa lista e fala assim, olha só, Maristela, você saiu aqui para resolver problema com A e B, você voltou com um problema, sem resolver o problema com A e B, ainda arranjou problema com C, D, E, F, G, H. Que isso? Você foi lá para fazer isso, isso aqui você resolveu, isso aqui você já fez melhor. Mas isso aqui você teve dificuldade. Aí você fica ali, pô. Aí você cria ali um programa, um projeto, para você voltar. Para que eu vou voltar? Se não for para eu reparar essa situação daqueles que estão ali me testando. É ali, vou ter que viver essa situação. Então, é um processo de reparação com a lei. Eu vejo dessa maneira. E a expiação é por si só. A gente, quando está aqui estudando doutrina espírita, a gente, quando vai dar aula, a gente, quando faz palestra, a gente, quando arranja assume o compromisso com Cristo e com a espiritualidade, o que nós estamos fazendo? Será que alguém acha que é espírito missionário? Eu, no meu caso, estou tentando reparar minimamente com a lei todos os outros que eu transviei do bom caminho. Então, nós vamos reparar que até as profissões ligadas ao público, a palavra, a área de saúde, são reencarnações muitas vezes reparatórias. Então, a gente vai entendendo, vai chegando à conclusão que o processo de se bater, culpa minha, vai chegar uma hora que você cansa de chorar e de ficar ajoelhado no chão. Deus permite pelo livre-arbítrio.
Quantas religiões, eu acho que o camarada vai ficar dormindo. É o livre-arbítrio do espírito. Até uma hora que a lei, né? É tipo, bate palminha para ele acordar, dá uma saco, vem aquela ondona e muda a nossa vida toda, e aí a gente acorda. Não é assim que acontece? Para que veio a dor? Para acordar. É o despertador. E tem gente que o despertador está ali no ouvido e não acorda. Tenta ser despertado de forma cerebral, mas é um processo. Nós, a maioria de nós, ligados à doutrina espírita, somos espíritos já com uma determinada evolução no campo intelectual. Aqui. O nosso problema, é de sentimento. Inteligente, a gente é rápido. A gente já foi treinado. Nós precisamos trabalhar a asa da moral, do sentimento. Por isso que para nós é tão importante nos arrependermos e buscar reparar com a Deus o mais rápido possível com a lei, com o outro que estão enquanto estamos a caminho, mas encontrarmos em nós Jesus, essa imagem, permitir momento de se sentir abraçado, sem racionalização, sem muito entendimento, permitir que essa espiritualidade se aproxime para nos abraçar, porque somos nós, muitas vezes, pelo nosso raciocínio, tão cartesiano, e é que afasta essa espiritualidade. Às vezes a gente fala, vamos deixar o lado direito do cérebro funcionar, gente. Porque o lado esquerdo já funciona muito bem. Vamos deixar a área da emoção, vamos sentir um pouco mais, vamos fazer menos e sentir mais. Sentir aquilo que nós estamos falando. Vamos primeiro usar o evangelho com a gente. Nós estamos nos evangelizando. E aproveitamos para compartilhar com o outro. Mas o primeiro ouvido que ouve é o meu. Que vergonha vai ser quando eu desencarnar e pegarem todas as lições que eu falei. Você não falou disso, você não falou daquilo outro. Como é que pode? Então, para que a gente não caia nesse engano, você falou uma coisa certa. Nós já entendemos que o nosso processo aqui maior é de nós evoluirmos com duas asas. A asa da inteligência e a asa da moral. Senão o espírito fica capenga e vai cair. Vai cair novamente. Novamente. Enquanto não aprender a se sensibilizar, se conscientizar e operacionalizar as lições de Jesus, a gente vai viver reencarnações trabalhando e vai virar aquelas, né, que nem aquela crônica do Abelardo, que ele conta lá, o cabeçudo, né? Cérebro grande, nasce já até com aquele cérebro grande, de tanto que usa sua mente e não aprende a trabalhar os gestos de fraternidade, de amizade, de gênero. Isso é aprendido. Dia a dia, a gente pode testar. Dia a dia. Vocês concordam comigo ou eu estou falando muita bobagem aqui? Perfeitamente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Se a gente não faz o esforço no dia a dia, né? Não tem como, porque depois fica muito mais pesado. O Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos para a gente fazer a revisão diariamente, né? E eu também já escutei um outro palestrante falar, que eu não lembro agora quem, dizendo para que a gente faça durante o dia, né? Não espere só à noite, porque a gente é muito esquecido, a gente não lembra o que a gente comeu no café da manhã quando chega à noite, então que a gente pare meio-dia e pense o que aconteceu durante a manhã e assim por diante. Passar, né, em revista todos os atos da vida, né? É passar em... E essa questão de desenvolver, além da inteligência, desenvolver a afetividade, porque eu falei isso porque muitas vezes nós somos estimulados a desenvolver o nosso aspecto intelectual e esse aspecto nos afasta muito das pessoas. Se não soubermos a finalidade daquele talento intelectual, nos sentimos com uma comunicação que o outro não nos entende. Esquecidos, quando desenvolvemos o lado moral, temos que usar a nossa intelectualidade não como muro, e sim como ponte, de ir ao encontro do outro. Então, nós buscamos ali traduzir para o outro, senão a gente vai ficar lá em cima,
parecendo um pavão, cheio de informação que não serve para nada, que não serviu para a melhoria do outro. Se aquilo não serve para a melhoria do outro, não serviu ainda para nada. Você conseguiu melhorar a sociedade, mas se você não serviu para contagiar o outro, não serve para nada. E é interessante que uma vez, há muitos anos atrás, décadas de dizer, eu falei assim, eu quero ser uma pessoa mais gentil. Eu sou muito bruto, eu não sou gentil, eu quero aprender a ser gentil. E eu trabalhava num ambiente bem hostil, bem próprio a mim mesmo. E aquilo me incomodava, e eu queria ser gentil. E ali eu fiz uma vaquinha, comprei uma cafeteira, comprei uma garrafa de água nova, e ali em diante, e quando eu estava ali naquele local, eu comecei a botar água e levar para os companheiros um copinho d'água. Você quer um copinho d'água? Você quer que eu... Eles olhavam para mim e falavam assim, estranho, hein? Muito estranho. O que você quer? Eu falei, gente, eu estou querendo aprender a ser gentil. Você? Abre o olho, fulano. Está muito boazinha hoje. Então, o outro nos olha com aquele olhar e realmente ainda somos. Muitas vezes nos olha o perispírito que foi marcado de outras reencarnações e não adianta que a gente não consegue convencer aquela criatura. Às vezes é na nossa família, a gente vai passar 50, 60 anos mostrando que quer ser diferente, que quer ser melhor, mas não adianta. O outro tem uma predisposição, olha para a gente, mete a gente numas caixinhas que a gente fala, mas quando é que foi que eu fiz isso? E o outro fala, não sei, mas eu tenho a pulga atrás da orelha. Ou seja, foi lá nas outras reencarnações, isso ficou marcado. Vocês já viram que eu costumo dizer, às vezes a gente fala assim, fulano deve beber muito. Fulano nem bebe, mas está marcado. A lembrança que a gente tem é aquela e o perispírito fica marcado. Por isso a importância da reparação. Então eu vejo muito que nessa reencarnação eu vi para novamente ter credibilidade e desenvolver um pouco dessa afetividade. O que eu levo de bronca, vocês não imaginam como é difícil. Uma vez uma moça na praia, eu fui dar água para ela, que estava muito sol. Ela era uma moradora de rua, que tinha passado a madrugada ali, estava toda desconjuntada, aquele sol de Copacabana, um calor de janeiro, aquilo. Eu ia perto dela, me dava uma bronca. Eu falava com ela outra coisa, ela me dava uma bronca. Até que eu peguei a água, levei um copo d'água para ela. Ela olhou para mim e falou assim, estranho, hein, você me dando essa água. Eu falei, mas minha querida, você está aí, já é 1h da tarde, você não se alimentou, não bebeu, não bebe essa água. Ela falou, bebe você primeiro para eu ver se está envenenada. Eu bebi. Ela bebe de novo. Eu bebi. Agora eu aceito. Água envenenada. Eu fui acusado. Então, não é fácil. Não é fácil, porque nós vamos estar testemunhando aqui junto um processo, né, de reparar, de exemplificar. Não é fácil, o outro não vai nos dar beijo. É quando a gente vai chegar ali para o morador de rua, vai dar um pão para ele, ele vai olhar e vai falar assim, com manteiga? Eu não como, eu quero é pão com presunto. Então, a gente vai aprender que o outro é um mundo por si só. E quando a gente se propõe a caminhar com Cristo, é esse caminhar do ser humano mesmo. Então, nós vamos beber água, vamos ser chamados de envenenador de água, o outro vai... O que é isso? É falta de credibilidade. Nós não temos a autoridade moral ainda desenvolvida, não temos a vibração moral desenvolvida para impactar aqueles que de nós nos aproximamos. Por isso é que eu falo a importância de, numa encarnação, a gente fala assim, olha, já trabalhei muito sério, agora é a hora de eu sentir essas emoções em mim. Deixa eu sentir isso aqui. Deixa eu sentir como é que é me aproximar do outro. Deixa eu botar uma vibração melhor. E isso vai cada vez mais permitindo que o outro nos olhe sob um novo ângulo. A cada dia eu vou fazendo uma prece por uma pessoa, para que Deus permita que ela me olhe num novo ângulo.
Enquanto ela não me olhar no ombro, a gente não consegue. Eu sou insistente. Ela me olha. Então, quando a gente faz a prece vai, quando a gente pede a Deus, vai aparando essas arestas dos nossos relacionamentos confusos e complicados. O nosso problema é problema de relacionamento, irmão. Então, essas arestas são aparadas e assim nos podemos aproximar do outro. Não sairemos dessa reencarnação transformando todos. Não temos essa pretensão, mas pelo menos vamos sair melhor do que entramos. Vamos sair mais com aquela criatura que buscou viver a vida como Jesus nos ensinou. Eu acho que esse é o objetivo nosso como espírita, sabe? Sermos mais simples, termos menos expectativa de umas conquistas que ainda estão muito longe de conhecer. Nós ainda estamos aprendendo a fazer o feijão de cada dia, sabe? Aquele feijãozinho simples. Então, a gente vai andando com mais ternura com a gente, com mais paciência, e se permitindo sentir aquilo que a gente fala, sentir, para ser verdadeiro, para ter um magnetismo verdadeiro. Senão a gente vira papagaio de pirata repetitivo. Eu acho o seguinte, desculpe, sabe, Maristela, corroborando com tudo que você disse, eu acho que o ser humano ele tem um problema, outro problema sério nosso, é o problema da desculpa. A gente procura sempre achar uma desculpa para que a gente não mude aquele nosso ato, não mude aquela nossa atitude. Que a gente procura, assim, muitas vezes, as pessoas assim, bom, eu vou me modificar. Aí modifica, daquele dia, daquele momento para lá, ou tenta se modificar. Mas esqueceu do passado. Esquece que a gente tem que se redimir de coisas passadas, nesta vida. Não estou dizendo nas vidas passadas. Então, essas vezes, não, eu não vou fazer isso porque procura uma justificativa para se desculpar, dar razão a não fazer exatamente aquilo que você falou, a não procurar recuperar seu erro, a não procurar uma reconciliação, a não procurar mudar de atitude, a não procurar o perdão, a não procurar o amor. Não, eu vou daqui para frente ser bonzinho. Não existe isso. Existe você voltar para trás e você ser bom desde para trás. Aí é o problema da remissão. É você procurar redimir todos os seus atos da vida passada, da vida presente, desde criança. O que você fez, o que você podia ter feito, o que você podia ter feito e não fez, porque a omissão também é um pecado. Muitas vezes não é só por ação que a gente peca, é por omissão. A gente deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito. Também com terceiros, de uma forma qualquer. Essa caridade que você deixou de fazer também é outro fato. Então, um grande complicador que eu acho que existe na vida da gente é o fator desculpa. A gente procura se desculpar para amenizar os nossos erros. Então, a gente tem que se conscientizar, no meu entender, de cada erro, fazer um exame de consciência verdadeiro, puro. O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Porque na vida da gente não é mais que uma contabilidade, né? É o mais e o menos. E o mais ou menos, no final, como eu já ouvi falar, inclusive, isso até numa palestra mesmo em Centro Espírita, lá em cima, quando você passar, tem a contabilidade lá em cima. O que você fez de bom, o que você fez de ruim. Vai pesar na sua vida espiritual e vai pesar, evidentemente, na sua vida, na outra reencarnação, que você com certeza virá. Então, acho que é por aí. O Chico Xavier falou mais ou menos isso, né? A gente não pode mudar o início de uma história que já foi feita, mas a gente pode dar um novo final. Muitas dessas situações do passado, mal resolvidas, entre as próprias criaturas, porque uma se sentiu lesada, mas a outra ainda não sentiu que ela foi objeto de lesar. Ela ainda não vê daquela maneira. Então, é a hora também que a gente começa a compreender até aquela frase, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Nós, quando erramos com a lei, nós deixamos uma nota promissória assinada em branco. E aquele com o qual nós erramos com a lei pode ou não pode ser o cobrador daquela nota, daquela
E é interessante isso, porque muitos espíritos caminham e nem lembram mais o que o outro fez para ele. Mas a nota ficou em aberto. Alguém vai vir cobrar. É quando volta na reencarnação o cobrador daquela nota que a lei deixa à disposição. Isso é muito interessante. Porque na nossa oração nós não falamos, perdoamos assim como temos perdoado. Nós perdoaremos. Quando a gente fala em perdão, muitas vezes nós perdoamos, mas não compreendemos, porque o outro fez, ainda não é perdão. Muitas vezes compreendemos o que o outro fez, mas não aceitamos, também não é perdão. Então, cabe dos dois lados. Sabe, acho que as situações cabem dos dois lados. Quando nós somos marcados na vida por determinadas cicatrizes, coisas que nos machucam, quando começa a cicatrizar, a gente vai lá e arranca a casquinha, aquilo vira ferida aberta. Cicatrizou, vai lá e tira a casquinha. Aquilo nunca fecha. Então é a hora que a gente fala, pai, eu tenho essa dor, coloca os teus pés. Às vezes não é o outro. Quando a gente está bem, quando a gente está com sentimento de completude, a gente não tem necessidade que esse outro venha. É até degradante, é até meio humilhante para o outro. A gente já levanta o outro e fala, não, nada disso. Porque não tem mais essa necessidade. Mas a nota ficou aberta, é isso que a gente tem que entender, assinada em branco pelo outro. Mas nós fechamos um ciclo. A gente, quando libera o outro de tudo que o outro fez com a gente fecha e libera o ciclo. Olha, eu já fiz a experiência uma vez, há muitos anos atrás, dessas pessoas, dessas situações do passado, e eu fui pegando ao longo desse passeio que eu fiz, várias pedras, botei numa bolsa. Um dia eu caminhei para o mar com essas pedras muito pesadas, botei numa mochila, eu me lembro disso. Eu sentei lá na Pedra do Leme, e cada pedra daquela eu me lembrava de um determinado comportamento que tinha me machucado. Eu pedi a Deus para me libertar daquilo, que eu nunca conseguisse mais me lembrar daquilo, que aquela pessoa fosse muito feliz, que da minha parte ela estava liberada, e eu jogava no mar. Eu fui jogando todas aquelas pedras, amigo, eu vou falar com você, nunca saí tão leve. Parece que bateram uma borracha na minha cabeça que eu esqueci tudo. Eu não me lembro de mais nada. Eu sou uma pessoa muito, nesse ponto, eu fiquei leve, porque quem pesava eram aquelas pedras que eu estava carregando comigo, que era problema dos outros. Foram eles que fizeram, esse é problema deles, com o guia dele, com Deus. Comigo não tem mais nada, está todo mundo liberado. Não tem mais como, não quero que pague mais nada. Não senti mais lesada. Aquilo ali foi pouco, aquilo é bobagem diante da vida, diante do que eu quero. E diante das faltas que eu tenho certeza que eu tenho com o Pai. Então, aquilo ali, ó, é nada. Então, é quando você resolve lá na reunião dos teus amigos pegar a conta de todo mundo, pode achar que eu vou pagar de todo mundo. Por quê? Porque eu estou feliz, porque eu quero. Aí vai falar que nem o filho, irmão do filho pródigo, o pai vai falar para o filho, te incomoda porque meu coração é bom? Então a gente vai chegar a um ponto de fazer isso, de ficar feliz pelo outro que nos magoou, pelo outro. Está todo mundo liberado, porque eu estou me sentindo fechando um ciclo. Eu não quero abrir outro ciclo de dor, isso eu não quero mais. Então, na realidade, você repara que hoje nós colhemos plantações, semeaduras de reencarnações anteriores. Nós estamos plantando hoje, mas nós não vamos colher hoje. Todo bem que nós estamos plantando hoje é muito difícil. A gente vai melhorando, mas colher os frutos vai ser para as próximas reencarnações. Leon Denis chama isso de impulso surdo. Nós trazemos dentro de nós reflexo, impulso surdo, ativos de reencarnações anteriores, que só vão ser desligados em reencarnações futuras. As coisas não são muito simples. Não é pelo fato de um falar desculpe e o outro falar eu te desculpe que foi resolvido. São laços, não são cerebrais. São relações que, às vezes, são cordões que nós precisamos cortar mesmo.
para caminhar um pouco e depois voltar a ligar. Por isso que muitas vezes a própria espiritualidade nos corta de determinados juntamentos humanos, de pessoas, de local de trabalho, de amigos, para que a gente tenha condições de ver outras coisas, de renovar em outro sentido. Senão a gente fica jungido ali. Aí é cortado. Quando a gente volta a ter condições, a gente pode chegar lá. Novamente, sem ser mais influenciado daquela maneira, por aquela emoção, que é uma emoção que não está ajudando em nada. Por isso que a vida, às vezes, nos sacode e nos carrega da vida reencarnatória. Para quê? Para renovar. Vai dar uma sacudida. Então, eu vejo assim mesmo. Acho que essas relações antigas, que o outro vai fazer da própria vida dele, parece-me muito aquela questão de, na igreja, o camarada vai lá para se confessar com o padre. Quando, na realidade, ele tem que se confessar e pedir perdão, é ele, a Deus. Por mim, está liberado. Agora, se eu não liberei, aí o problema está comigo. Aí sou eu que tenho que fazer uma análise mais profunda. O que ele acionou em mim que me machucou tanto? Qual foi o poder que eu dei para ele? Porque o poder ele não tem. Poderia ter feito com outra pessoa e não ter acontecido nada. Mas quando ele me machuca, eu sempre me pergunto, qual foi o poder que eu dei para essa pessoa? Aonde foi que eu dei esse poder? Por que foi? Será que ela está acionando o que em mim? É o meu orgulho? Ela mexeu no meu orgulho? Eu permiti isso, então. Então, acho mesmo dessa maneira, que o outro que tem essa situação, ele vai dar conta com o guia espiritual dele e com Deus. A minha responsabilidade ainda é comigo. Muito obrigado, Maristela. Eu acho que está chegando aqui a nossa hora. Ah. Foi assim, acho que foi fantástico, né, Dani? Foi muito bom, Enriquecedor. muito enriquecedor. E passou rápido, né? Das quase 2 horas que nós estamos aqui nessa. É verdade. E foi muito bom. Nós agradecemos muito. Eu que agradeço, querido carinho de vocês. Espero que vocês tenham muitas alegrias, muitas boas surpresas, muitos bons testemunhos aí nesse novo ciclo de vocês, nesse projeto, e que os bons espíritos, Eurípides Barçanufo, conduza a casa, conduza os estudos, que é o principal, mas colocando sempre em prática, arranjando espaço dentro da casa de vocês para ter a vivência espiritual. Que Deus abençoe muito vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de ter participado aí com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos nós. Nós gostaríamos de fazer um convite para você fazer a nossa oração de encerramento, após a qual a gente vai encerrar o live lá no Facebook e terminar, né, o nosso encontro. Tá bom. Muito obrigado. Unidos em pensamentos e em coração, rogamos ao meigo Rabi da Galileia as vibrações de paz, de amor e de fraternidade. Que os nossos corações se unam nesse sentimento maior. Que Jesus nos conduza sempre nas suas lições de amor em direção a Deus. Que possamos, Senhor, nos renovar contigo. Que possamos tê-lo como nosso modelo de luz, de brandura, de consolo para as nossas almas tão cansadas, Senhor. Que possamos ser mais dóceis aos seus ensinamentos, conscientes das nossas necessidades de aprender como tu nos ensinaste a colocar em prática o amor dia a dia, nos pequeninos gestos de afeto, de carinho, pelas palavras. Possamos ser mais doces, mais mansos, mais pacíficos, Senhor. E que a tua vibração, Senhor, proteja o nosso mundo. Nos proteja a todos. Sabemos que tu conduz esse planeta com muito amor. Dai-nos sempre a esperança acesa em nossos corações a cada dia, sabendo que nada irá nos acontecer sem a permissão de Deus.
e que possamos ter tranquilidade em todos os momentos, ao chegarmos ao planeta, ao estarmos no planeta e quando sairmos dessa encarnação. Com a certeza que essa espiritualidade amiga nos consola, nos cuida e nos protege de qualquer mal. Fica conosco, Jesus. Que essa tua mensagem de nascimento seja verdadeira em nossos corações. E todo dia possamos dizer: ó Senhor, o que tu espera de mim no dia de hoje? Que eu possa te revelar a todos que de mim se aproximam. Muita paz a todos. Graças a Deus.